Olá pessoal, eu aqui novamente e eu tenho um tema hoje que muitas pessoas me procuram e falam assim: Paula, fala um pouquinho mais sobre o TDAH. Então eu vou tentar falar de uma forma breve, onde todos possam compreender de forma simples o que seria o TDAH. O TDAH é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e é um transtorno neurobiológico de causas genéticas que aparece aí no indivíduo na fase da infância e vai acompanhando por toda a vida. É importante, gente, salientar que o TDAH, quanto mais cedo for diagnosticado, melhor. Qual que é a dificuldade das pessoas de identificarem que uma criança tem esse transtorno? É muito normal você escutar assim: é só levado, é bagunceiro, é desatento, tá no mundo da lua, o meu filho sobe até no teto, ninguém aceita quando eu vou na casa da família e levo meu filho. Não é fácil. Isso não é fácil, né? Mas a gente precisa começar com pequenos passos. Como, Paulo? Primeiro, a avaliação dos pais. E a própria escola, ela vai passar informações para os pais sobre o comportamento da criança, tá? Então, nós temos quais tipos? Nós temos 3 tipos de sintomas no TDAH. O desatento é aquele que a maioria das pessoas falam assim: essa criança está no mundo da lua, é desligado, na escola não consegue acompanhar os colegas, é preguiçoso, são cada nome, eles dão vários nomes, né? Eu falo que isso deixa a criança tão penalizada com os nomes que vão colocando. Então, tem o primeiro, desatento, segundo, hiperatividade e impulsividade, e o terceiro é o misto desses dois. Então, as crianças, quando são levadas aos médicos, aos psicólogos, entre outros profissionais, a maioria é porque é hiperativa, tá? A maioria que aparece nos consultórios são porque elas são hiperativas, então elas não param, tem dificuldade de dormir, é uma agitação, onde a criança está, existe uma agitação. Então eu comecei a falar um pouco sobre o sintoma de desatenção, né? Então o que seria isso? É a falta de atenção mesmo. Em toda a rotina não tem atenção como se espera, tá? Então dificuldade de resistir às distrações, os esquecimentos, desorganização mental e as coisas ao seu redor, não lembra onde colocou, fica tudo muito desorganizado. Dificuldade com a percepção da passagem do tempo, causando atrasos e adiamentos. Então, tem um certo horário que tem que cumprir uma tarefa. Então, a pessoa desatenta, ela sofre disso, principalmente desorganização do seu espaço onde convive, desorganização com o horário, tendo que adiar muitos eventos, tá? Temos também os sintomas do hiperativo impulsivo. O hiperativo impulsivo é aquele que eu falo para vocês, é o que mais as famílias levam para serem diagnosticadas, tá? Por causa da sua agitação, da sua impulsividade, a sua irritabilidade, irritam muito, de forma muito fácil, né? São os sintomas que mais perturbam as pessoas. Por isso que eles são mais levados rapidamente aos médicos, aos psicólogos, entre outros tantos profissionais. Gente, é uma gama muito diversificada, é um trabalho eu falo que é de uma equipe múltipla para detectarmos esse tipo de transtorno, tá? E tem os dois, né? Quando tem a hiperatividade, impulsividade e a desatenção. Então, rege aí o misto desses, aí ficam 3 sintomas.
A hiperatividade é o que, igual falei, é o que as pessoas mais reclamam, tá? Então a criança, principalmente as crianças, né, adolescentes, elas irritam o ambiente. É uma busca constante de estimulação, nada tá bom, então achou uma coisa, já quer outra. As pessoas que estão ao redor ficam muito cansadas, porque a criança hiperativa, ela busca uma busca incessante de estímulos o tempo todo. Então, ela tem dificuldade para pensar, pensa uma coisa, já está pensando outra, e várias ideias, e nunca consegue fechar. Fechar, vamos dizer, um ciclo de uma brincadeira para começar outro. Não, vão ser várias. Ela não, dentro de sala de aula, então, é uma agitação enorme. Se ela termina a tarefa primeiro, ela começa a cutucar os coleguinhas, ela nunca para. Por isso que é importante a gente detectar desde cedo e principalmente, né, o professor também, ele faz parte, ele, pela sua observação, ele já vai conversando com essa família, né, com os responsáveis, vai dando essas dicas, porque quanto mais cedo o diagnóstico, melhor, tá? O TDAH, gente, ele pode ser diagnosticado só por médico? Não. É claro que o médico, ele vai ser o profissional primordial. Por quê? Alguns TDAHs, eles vão precisar da medicação, tá? Então, só o médico pode prescrever. Mas comece em casa o diagnóstico. Então, tá vendo que aquela criança é muito desorganizada, por mais que você ensine, por mais que você fale, não sai desse mesmo contexto, ou a criança é impulsiva, é irritada, tá uma pilha 24 horas, não consegue dormir, já levanta a 220 volts, vamos dizer assim, e é importante esse olhar da família. Igual falei, a escola também participa, e quando a criança é levada a um profissional, então vamos começar, vamos supor, começa com um psicólogo, que é a minha área. Então a gente vai começar a fazer levantamentos, né? Nós podemos fazer uma avaliação neuropsicológica para poder aplicar testes, para poder ver como que está o andamento, o comportamento dessa criança, e dentro dessa avaliação, juntamente, aí pode ter com o professor, pode ser com o médico, e aí a gente vai o quê? Dentro dessa avaliação a gente encaminha, dentro do resultado que obteve ali naquela avaliação neuropsicológica, a gente encaminha para um médico, principalmente os hiperativos, tá, gente? Os hiperativos, eles são muito encaminhados, é o que mais aparece em clínica. E depois que é feita essa avaliação, a gente encaminha ao médico. O médico, ele pode solicitar que a família e os professores respondam a um questionário, e esse questionário depois é devolvido a esse médico, dentro dessa avaliação neuropsicológica, e aí ele vai ver a necessidade da medicação, tá? Então, não quer dizer que todos vão precisar da medicação. Às vezes, uma terapia com um psicólogo, a gente fala que a terapia cognitiva comportamental, ela tem dado um retorno muito bom para a pessoa, para a criança que sofre desse transtorno. Então, existem vários protocolos dessa terapia cognitiva, que é um tipo de terapia que tem um protocolo, e a criança ela vai estar seguindo, junto com esse psicólogo, esse protocolo. Ele não essa terapia ela não é longa, ela é mais breve, tem as sessões certas para esse atendimento. E é importante também o acompanhamento da família, porque não adianta só a criança ir. O importante é a família saber como lidar com esse comportamento, porque a maioria aí, alguns pais não acreditam, e aí
esse profissional vai estar alertando, vai estar ajudando essa família a como ajudar essa criança, tá? Então envolve aí não só atendimento com a criança, mas também com a família, tá? E como eu falei, a psicoterapia é muito importante, principalmente a terapia cognitiva comportamental. Depois eu vou estar falando um pouquinho mais sobre ela. É uma terapia que eu falo que seria bem exclusiva para esses transtornos, ajuda muito e principalmente as famílias. Existem várias medicações, eu conheço algumas, né? Então, tem médico que vai avaliar através do peso, da idade da criança. Às vezes a criança vai tomar uma medicação apenas na parte da manhã, se ela estuda na parte da manhã ou à tarde. Tem criança que a agitação é tão grande que é necessário que ela tome por mais tempo. Então, vai depender de cada caso, tá? Então, tem a Ritalina, tem o Venvance, tem a Ritalina, acho que é LD, tem várias medicações. Mas o importante é, só pode ser com indicação médica e se for necessária, tá? Porque nós temos outras formas de trabalhar aí com essa criança para que ela possa ter um rendimento melhor, para que ela possa ter uma qualidade de vida e, o mais importante, ela possa ter um relacionamento social. Quando a gente fala sobre o transtorno TDAH, principalmente o hiperativo, ele sofre muito com essa questão relacional, porque ele tem essa dificuldade, ele se irrita à toa, o ambiente fica agitado, então nem sempre ele vai aceitar perder. Então aquele coleguinha, vamos supor, na escola, vai ficar um pouco assustado, vai se afastar. Então por isso que eu falo que quanto antes for diagnosticado, a criança ela tem um suporte maior. A criança se sente mais amparada e com as técnicas da terapia, a criança pode sim ter uma consciência melhor de ir trabalhando junto com a família, ter um comportamento, né, menos agitado, menos invasivo. Então eu falo, gente, que eu já escutei muitas pessoas, muitas famílias falando assim, TDAH não existe. TDAH é a criança que é preguiçosa, a desatenta é preguiça mesmo. Gente, vamos prestar atenção nas nossas crianças e vamos fazer o melhor por elas. Porque, como eu falei, é um transtorno que aparece na infância e vai pela vida do indivíduo afora. Quantos adolescentes, quantos adultos foram descobrir que tinha esse transtorno? E não sabiam, né? Não sabiam. Eu já escutei assim em clínica, uma pessoa com mais de 30 anos descobriu que tinha o TDAH. E depois que ela começou a fazer terapia, acompanhamento médico, ela falou, Paula, como que minha vida mudou? Eu consigo ler, eu consigo compreender coisas que eu não conseguia compreender na escola, eu não sabia o que eu tinha. As pessoas falaram que eu era preguiçosa. Até que uma amiga minha me falou, olha, será que você não tem um TDAH? E ela foi correndo atrás, quer dizer, ninguém da família sabia, sempre a chamaram de preguiçosa, colocando uma crença que ela mesma acreditava ser preguiçosa e não era preguiça. Agora, já tive outros casos de adultos serem extremamente agitados, não tanto quanto na infância, tá? Não tanto quanto uma criança, mas com o misto do TDAH, tanto o hiperativo com a desatenção. Então a pessoa às vezes não conseguia passar numa faculdade, não conseguia tirar a carteira de habilitação. Isso vai limitando a pessoa. E quando essa pessoa descobriu, a qualidade de vida aumentou.
Então, como que é importante? Eu vim aqui hoje falar um pouquinho sobre esse transtorno. Eu vou colocar lá no meu Instagram, no paulajorgepsicologia.edu, que vou deixar algumas informações, e eu achei muitas coisas bacanas para a gente estar, através dessa pesquisa, eu achei algumas cartilhas, né, acessando as cartilhas da Associação Brasileira de Déficit de Atenção e Hiperatividade, e lá a gente pode ver nessa cartilha como que a gente pode ajudar uma criança ou um adulto. Deixei indicações de livros, né? Um livro muito bacana que eu indico é o livro do Dr. Paulo Matos. É um bate-papo, eu falo que é o livro inicial para toda a família, para as pessoas que têm interesse de conhecer mais um pouco sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. O livro é de Dr. Paulo Matos, No Mundo da Lua. É um bate-papo muito gostoso, são vários questionários, ele vai respondendo, vai tirando as dúvidas, parece que você está na frente dele e ele conversando com você. É muito gostoso o livro, você lê, se deixar, você lê no mesmo dia o livro todo. Outro livro que eu deixei lá é Como Lidar com o TDAH e também Mentes Inquietas. Então eu deixei ali alguns sites, indicações de livros. Então acompanhe no meu Instagram e também no meu YouTube, que eu vou deixar lá. Meu YouTube, o acesso é no Paula Jorge Souza. Eu espero que eu tenha contribuído um pouco. Eu falei de uma forma bem resumida, de uma forma que dá para a gente entender um pouquinho, que todas as pessoas possam ter acesso e que eu possa trazer mais informações para vocês. Meu grande abraço e gratidão. Até breve.